Glória a Deus, aleluia! Vocês estão bem? É esse microfone mesmo? Meio baixo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Jesus é incrível. Peço para que vocês coloquem de pé essa noite. Abra em Mateus. Já vamos entrar na palavra. Mateus 14. Lá no versículo 22. Mateus 14, 22. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Te amamos, Deus. Te amamos, Jesus. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. E o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perguntaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse, ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, é Filho de Deus. Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós pedimos, Pai, que a sua presença, Pai, possa tocar os nossos corações, Jesus. Nós já sentimos o Senhor aqui, Pai. Nós já sentimos Ti aqui, Pai. Toque os nossos corações e transforma a nossa mente, Jesus. Nós, Pai, queremos sair renovados essa noite, Jesus. Nós não queremos sair da mesma forma que entramos, mas nós queremos sair cheios do Seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a Sua palavra diz, onde houver 2 ou 3, ali o Senhor está. Reunidos em Seu nome, ali o Senhor está. Então hoje, Pai, nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo essa noite. E a Sua presença, Pai, venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser sentado num louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Jesus é incrível. É difícil começar, eu nunca aprendi a começar, mas vamos. Em Mateus, eu peguei esse versículo, eu escolhi esse versículo, Deus falou comigo, e eu li e montei essa pregação, e esse ocorrido de Jesus andar sobre as águas, Pedro andar sobre as águas, aconteceu logo após a morte de João Batista. Depois Jesus fez aquela multiplicações dos 2 pães e os peixes, e foi que Jesus pediu para que os seus discípulos atravessassem o mar, e ele ia despedir da multidão, e subiu ao monte para orar. E Deus falou muito comigo sobre 3 pontos: dificuldade, fé e oração. Dificuldade. Nós vemos lá em Mateus 14, lá no versículo 24, o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós vemos ali que os discípulos estavam naquele barco, e havia muitas ondas, o mar agitado, e Jesus muito bem sabia que isso ia acontecer, ele poderia ter parado aquelas ondas, mesmo que Jesus não estava ali com ele, Jesus já sabia, Jesus muito bem podia ter parado, ele poderia ter parado aquilo, mas talvez aquelas ondas, o que estava acontecendo naquele mar, talvez era necessário. Talvez essas dificuldades na minha e na sua vida seja necessário. Talvez não, é necessário. As dificuldades que eu e você passamos têm um propósito. Talvez você se enfiou nessa dificuldade, você vai aprender que nunca mais entrar nessa dificuldade. Se você atravessar uma rua e o carro te atropelar, você vai aprender com isso. Então nós aprendemos algo com as dificuldades que nós temos.
E muitas das vezes nós questionamos Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas quantas das vezes nós falamos para nós mesmos, talvez seja necessário essa dificuldade que eu estou passando. Lá em Romanos 8, no versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tudo o que acontece, tudo que nós passamos é por um propósito maior. É necessário que nós passamos por uma dificuldade. Talvez é necessário que o mar que nós estamos, o barco que nós colocamos, talvez o mar tenha que estar agitado sim, para que talvez a minha e a sua fé seja fortificada. Para que talvez eu e você possamos aprender algo, ou se não, a confiar mais no Senhor. Mas eu creio que Jesus permite que eu e você passemos por lutas, por dificuldades, tanto porque Ele mesmo passou e disse que nós passaremos, mas para que nós possamos tirar um bom proveito de alguma coisa. Tudo nós podemos aprender, até com as nossas dificuldades. Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, quando Pedro, Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Nós vemos aqui que o diabo tinha pedido para peneirar os discípulos de Jesus. E Jesus diz no versículo 32, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça, e quando você converter, fortaleça os seus irmãos. Nós vemos aqui então que Jesus permitiu que aquilo acontecesse. E essa referência, a peneiração, antigamente eles peneiravam o trigo para separar o trigo do joio. Eles peneiravam aquilo para dividir, para tirar o que não era necessário para a fermentação do pão ou daquilo que eles faziam. Era necessário uma separação. Talvez eu e você estamos passando por dificuldades para nós separarmos aquilo que um dia possa destruir a minha e a sua vida. Talvez nós estamos passando por dificuldades esse mês para que nós possamos aprender algo e não se meter novamente naquilo que nós entramos. Tudo que nós passamos tem e vai, se nós tivermos fé em Deus, acontecer para um bem maior do reino dos céus. E já entrando na parte de fé, lá no versículo 28 de Lucas 14 ainda, no versículo 28, e Pedro respondeu e disse: Senhor, se tu és, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Quando Pedro pede para que Jesus permitisse que ele fosse até as águas, não era algo natural, não é algo natural que alguém ande sobre as águas. E é exatamente isso que Jesus essa noite quer fazer na minha e na sua vida. Jesus quer transformar o natural em sobrenatural. Jesus essa noite quer entregar, quer solidificar, quer colocar quer firmar os seus pés. Você vai começar a pisar sobre as águas e Jesus vai estabilizar para que você ande na presença do Senhor. Jesus quer colocar os seus pés em solos firmes, mesmo que no natural seja uma água. Jesus quer transformar a minha e a sua vida. E nós vemos muito na fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós caminharmos pela Bíblia, a Bíblia, o segundo nome da Bíblia é fé. Nós vemos diversas histórias recorrentes com fé. Quando Moisés chega ao Mar Vermelho, ele teve que ter fé. Outra coisa que aconteceu com Moisés, quando Moisés viu, antes dele ser chamado por Deus, ele viu um egípcio maltratando, batendo em um hebreu. E o que ele decide fazer? Ele decide libertar esse egípcio, esse hebreu. Ele decide matar o egípcio e usar a força do seu próprio braço. E foi aí que tudo deu errado na vida de Moisés. Foi quando ele decidiu agir pela vontade dele. Aí chegou um dia que no monte, a sarça pegando fogo, foi e disse a Moisés: agora eu tenho um chamado para a tua vida. Vai lá libertar aquele povo da mão de Faraó. E Moisés chega e diz assim: eu não consigo falar, eu não sou bom de fala. Foi aí que Deus falou assim: exatamente agora que você está pronto. Porque agora você vai começar a entender
que não é na força do seu braço, não é na sua vontade, mas na minha. É eu que coloco as palavras na sua boca. Não é você que faz, mas eu que opero através da sua vida. Essa noite nós temos que começar a entender que não é na força do meu e do seu braço, é na força da vontade de Deus. É quando Deus permite e libera que nós façamos algo. Sem que Ele libere nós fazer, nós podemos ter êxito, porque nós estamos fazendo na nossa vontade. E a Bíblia é clara, lá em Hebreus 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que entender que nós temos que ter fé. Moisés se deparou com o mar vermelho, ele teve fé. Ele tocou na rocha, a rocha saiu água. Foi algo sobrenatural e é exatamente isso que Jesus quer fazer nesse tempo, na minha e na sua vida. Ele tem algo sobrenatural para mim e para você. Mas precisamos ter fé. Lá em Hebreus, continuando lá no versículo 13, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo hoje e para todo sempre. Ele é o mesmo que foi lá com os seus discípulos, que andou sobre as águas, fez com que Pedro andasse sobre as águas. Ele é o mesmo, e o mesmo lá desde Gênesis. Ele é o mesmo sobre todos os tempos. Ele vai ser o mesmo sempre, através da minha e da sua vida. Sabe o que eu entendo quando eu leio isso? É que quando Jesus fez milagres na vida dos discípulos, das pessoas que buscavam a Ele, eu entendo que se nós buscarmos a Deus, nós viveremos tudo que Ele tem para nossas vidas. Ele é o mesmo. Eles buscavam e recebiam algo do Senhor. Mas não é só por um interesse, é por um reconhecimento de quem Deus é. E entendermos que nós temos que ter intimidade com Ele. Senão não adianta nada Deus operar um milagre na minha e na sua vida, e nós chegarmos diante dele no reino dos céus, ele disser que não me conhece, não te conhece. Todos nós queremos ser reconhecidos pelo Pai quando nós chegarmos diante dele. E algo que eu vejo muito interessante também é que antes disso tudo acontecer, lá no versículo 23, Jesus tinha subido ao monte para orar. Jesus tinha ido orar. Jesus tinha ido ter intimidade com Deus. Se até Jesus tinha intimidade com Deus, eu e você não tem que ter. Nós temos que buscar mais sobre o que Deus quer de nós. Quando eu disse sobre que o diabo pediu para peneirar a vida de Pedro, Jesus disse que orou pela vida dele. E o mais interessante, que fala assim: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você converter, fortaleça os seus irmãos. Eu entendo aqui que para que a fé dele não se desfalecesse, Jesus tinha orado pela vida dele. Jesus tinha intercedido pela vida dele. E eu vejo para que a fé dos amigos de Pedro não desfalecesse, para a vida ser fortificada, tanto quanto Pedro pregar e ensinar o que ele aprendeu de Jesus, ele também tinha que orar pelos seus irmãos. Nós somos chamados para isso também. Nós somos chamados para orar pelas pessoas, se colocar na brecha, talvez pela nossa nação, talvez pelos nossos amigos, nossa família. Eu amo oração. Foi difícil para mim acostumar com a oração. Antes para mim era uma luta. E creio que para todos, quando se convertem, é uma luta. É isso que o diabo quer, que você ache que uma oração é apenas você ajoelhar no chão, repetir a mesma palavra sempre. E não entender que Deus está te ouvindo. Você repete como algo, como uma obrigação, você encerra a sua noite e não acredita que Deus mudou, que Deus te ouviu. Lá em Lucas, lá em Jonas, quando Jonas, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, quando Jonas está na barriga do peixe, a primeira coisa que ele fez foi orar e se arrepender de ter desobedecido a Deus. E quando ele entrou naquela cidade, ele pregou naquela cidade, aquela cidade que estava em pecado, e Deus queria destruir aquela cidade, eles começam a fazer um ato de sacrifício a Deus e reconhecem que eles não estavam sendo corretos diante da vontade de Deus. E Deus tem misericórdia pelo ato que eles fizeram de entrega ao Senhor. A minha e a sua oração é um ato de entrega ao Senhor. E lá em Ezequiel, no versículo 22, capítulo 22, versículo 30, procurei entre eles um homem
que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei um. O que aconteceu aqui é que o povo de Israel estava em pecado, da mesma forma que a cidade de Nínive estava, ou talvez pior, não sei. Mas Deus queria alguém que intercedesse pelaquela cidade, para que a misericórdia de Deus sobreviesse sobre aquele povo. E não tinha ninguém. E eu entendo essa noite que talvez, eu sei que eu e você conhecemos alguém, talvez você mesmo precise de uma oração. Mas todos nós conhecemos alguém, todos nós queremos que a nossa família esteja inteira aqui na igreja. Todos nós temos alguém que precisamos orar. E será que estamos colocando as nossas orações diante de Deus e entendendo que Deus nos ouve? Quando Daniel tinha feito o seu jejum, no primeiro dia, Deus tinha ouvido a oração dele. Demorou 21 para que ele ouvisse a resposta do Senhor por tudo que aconteceu no mundo espiritual. Mas Deus tinha ouvido, Deus ouve a minha e a sua oração antes mesmo de nós pedirmos. Antes mesmo de nós falarmos a Ele qual é os nossos desejos, o que nós queremos, por que estamos orando. Se Deus foi assim com Daniel, Ele não vai ser assim com você. Se Deus ouviu a oração de Jonas quando ele estava na barriga do peixe, Ele não vai ser com você. Se os discípulos de Jesus viveram milagres, andaram sobre as águas, viu Jesus, a transfiguração do rosto de Jesus, viu aqueles milagres, você não vai viver? Deus é o mesmo. E sempre será. Em João, capítulo 14, versículo 13, diz assim: e eu farei que vocês pedirem em meu nome. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mateus 7,7: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Jesus é claro, nós temos que buscar a Ele, senão nós não viveremos, senão nós estaremos escravos de alguma coisa. Deus fez eu e você para que nós governássemos sobre as coisas do mundo, mas muitas das vezes nós deixamos que as coisas do mundo governem sobre a nossa vida. Não é isso que Jesus quer de mim e de você, não é isso que Deus quer de mim e de você. Quando Deus nos criou, era para que nós governássemos sobre tudo que há em cima do mundo, que há sobre a terra, não sobre homens, mas sobre todo mundo, sobre as coisas. Então nós temos que governar sobre aquilo que Deus depositou sobre nós. Jesus fala que se nós buscarmos, Ele nos responderá. Se batermos a porta será aberta. Então nós temos que buscar a Deus. E o mais interessante, lendo essa passagem, e eu refletindo sobre ela, Vinícius, enxerguei algo interessante. E Deus colocou muito no meu coração para que eu passasse essa noite para a igreja. Eu entendo aqui que aconteceu, né? Jesus pede aos seus discípulos que eles atravessem o mar. E Jesus subiu ao monte para ficar com Deus. Ele subiu ao monte para estar com Deus. Da mesma forma que acontece agora. Jesus entregou o barco e mesmo que haja tempestade, Ele está nos olhando. E neste momento Ele está com Deus. E chegará o dia que Ele virá diante de mim e de você. E é necessário que eu e você saia do barco que nós se colocamos. Nós temos que sair do barco talvez da depressão, talvez da ansiedade, talvez o dinheiro está governando sobre a nossa vida. Eu não sei, mas todos nós às vezes entramos em um barco e nós temos que ter a mesma fé que Pedro. Nós temos que crer que é Jesus e sairmos desse barco e viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Nós temos que sair desse barco. E mesmo que eu e você caia, nós podemos clamar ao Senhor: salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão para mim e para você essa noite. Jesus estende a mão para mim e para você essa noite. Nós temos que sair do barco. Jesus está nos chamando. Nós temos que ir ao encontro com Ele. Nós temos que se preparar, porque Jesus vai voltar. E isso é grandioso, isso é incrível. Mas nós temos que sair do barco e ir até Ele. Nós temos que ir até Ele. Eu quero que vocês coloquem de pé essa noite. Jesus é incrível. Jesus é incrível, Ele nos chama essa noite. Jesus nos chama para viver algo sobrenatural da parte dEle.
nós entendermos que não é nós, mas é Ele que faz através da minha e da sua vida. E essa noite, hoje é uma oportunidade. Se você ainda não saiu do barco, hoje é uma oportunidade para você sair desse barco. Se você saiu e pelas ondas da vida, elas te derrubaram, essa é a noite de você gritar ao Senhor: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. E Jesus, eu creio e eu sei que Jesus está estendendo a mão para você essa noite. Eu quero que você feche seus olhos essa noite. Você que está passando por alguma dificuldade, as ondas da vida estão tentando colocar medo em você. Talvez as ondas estão colocando medo em você. E Jesus chama você, confia. Eu estendo as minhas mãos para você. Eu quero que você venha aqui na frente se você passou uma semana difícil e pensou em desistir. Essa noite Jesus quer reencontrar com você e falar: filho, levanta. Essa noite Jesus quer restabelecer, colocar você de pé sobre as águas. E você vai voltar a viver o sobrenatural que você estava vivendo. Se você não saiu do barco, você não entregou a vida a Cristo essa noite, Jesus te chama aqui na frente também. Jesus quer reencontrar com você e fazer que você saia do barco e você entenda que é Ele que opera através da minha e da sua vida. Se você precisa de uma oração, se você quer entregar sua vida a Cristo, se você passou por uma dificuldade, não olhe para as pessoas que estão ao seu lado, não olhe para as pessoas que estão no mesmo barco que o seu. Eu peço que você saia desse barco agora e venha aqui na frente. Em nome de Jesus. Essa é uma oportunidade. A única oportunidade, talvez. Eu sei que é hoje. Jesus me falou, eu vi Jesus me falando isso. É hoje. É hoje que você tem que entregar, voltar ao Senhor, voltar aos caminhos do Senhor. É hoje que Jesus vai voltar a operar um milagre, porque você decidiu cair pelas ondas da vida. Mas Jesus quer fazer você vivenciar os milagres novamente. Jesus é o mesmo, Ele não arrependeu de ter colocado milagre sobre a sua vida. Ele vai fazer você viver novamente. Vou pedir para o pastor estar orando pela sua vida, a liderança está intercedendo. Você ainda que não saiu do seu lugar, Jesus, quando Ele ia operar um milagre na filha de Jairo, muitas pessoas disseram a Ele que era perda de tempo, disseram a Jairo que era perda de tempo. Mas a fé de Jairo agradou a Jesus. É a sua fé hoje que vai agradar o Pai. É você saindo do seu barco essa noite e falando: Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Se as ondas te derrubaram, é essa noite que o Senhor vai falar: filho, eu estendo as minhas mãos para você. Senhor Deus, Pai, Tu és incrível, Senhor. Te amamos, Deus. Te amamos. Te amamos, Pai. Eu me rasgo Deus. por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Em nome de Jesus. Eu mergulho em ti, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Essa é a sua oportunidade essa noite. Jesus está te chamando essa noite. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do
queria convidar a igreja nessa noite. Eu não sei como foi teu dia, como foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu sei que o pregador da noite convidou para você para estar nessa noite aqui na frente. Eu queria que toda a igreja viesse aqui nesse momento. Toda a igreja, toda a igreja. Venha adorar conosco. Venha adorar conosco. Venha adorar conosco. Venha, sai do seu lugar, venha adorar. Pegue nessa pessoa, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí. Puxa ela, traga ela, traga ela. Arraste ela. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajude aqui. Toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Aqui no meio, por favor. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Nós queremos vocês aqui, 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 perto do altar, aqui, aqui, encoste mais e mais, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Vamos buscar a presença do Senhor juntos nessa noite. Talvez Jesus volte ainda hoje, e a última coisa que nós queremos é te adorar, Senhor. Meu sonho, o meu desejo é morrer agora no teu altar, Senhor, morrer na tua presença, mas eu sei, Senhor, que talvez não seja a hora, mas o meu sonho é morrer no teu altar, buscando a tua presença. Ei, se você pudesse nessa noite, busque a presença dele, abra o teu coração e diga: eu me rasgo, diga: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, diga: não temerei a tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia! E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver e onde estiver, oh! Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Vamos. E onde busca a presença de Deus essa noite, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Vamos. E onde estiver, Deus Pai, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos. Quem já pisou? E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar. Meu Deus, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? E quem já pisou no santo dos santos
libera aí nessa noite, libera. Ainda tem fogo aí. Glória. Santo, 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 sim, Deus, santo, 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 a sua santo, 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 aleluia. santo, santo. Tu és real, Senhor, a sua presença é real, Senhor. O Espírito Santo do Senhor se move neste lugar, Ele te toma. A chama, há uma chama queimando em você, te enchendo do amor, te enchendo de algo que você não está entendendo nada. E eu quero te dizer, és o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor em Apocalipse 3 e te diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele. Essa noite ele bate no céu, ele está batendo, abra o seu coração. Não saia daqui da mesma forma que você chegou. Não, não. Aquele mesmo Deus que disse para Pedro: venha, e de repente as coisas se dificultaram e ele começou a afundar. É o mesmo Deus que chegou: eu te levanto pelas mãos. E ele te enche de uma autoridade nessa noite. Ele te enche com o Espírito Santo de Deus, para que você possa viver maravilhas, algo que você nunca imaginou. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem nos encher. Nós não podemos sair daqui da mesma forma, Senhor. Pai, Muzambinho, o Senhor clama, Senhor, e o Senhor tem levantado pessoas para fazer a diferença nesses dias. Talvez você fale assim: mas que jeito, o meu fardo está muito pesado. O Senhor diz: o meu fardo é leve. Ele troca o fardo com você nessa noite. Ah, Espírito Santo, vem, Senhor, vem enchendo cada um, Senhor, que eles possam viver, ó Pai, o melhor do Senhor, ó Pai, que eles possam se alimentar de uma forma com a sua palavra, Senhor. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Tu és fiel, Deus. Tu és fiel, Senhor. Como foi dito, ó Pai, nessa noite, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Aquele Deus que capacitou Noé para fazer aquela arca, aquele Deus que falou com Moisés: essa é a maravilha, tire seus sapatos que esse é um lugar santo. O mesmo Deus que tirou aquele povo, falou assim: tira meu povo desse deserto, tira meu povo da escravidão. O mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que você está sendo cheio nessa noite. Aquele mesmo Deus que falou com Moisés no monte, Ele fala com você hoje, porque Cristo morreu naquela cruz. Ele te dá acesso aos céus, o véu se rasgou. Viva isso, viva isso, viva isso. O véu se rasgou, o véu se rasgou. Você não pode sair daqui da mesma forma. E nessa noite o Espírito Santo, Ele te enche de uma sede.
de uma sede ao qual você nunca imaginou, ao qual você nunca sentiu, uma sede pela palavra, um espírito que está transbordando em você, que você vai querer passar para todo mundo, que passar perto de você. Não pare, persevere. O Senhor nessa noite estende a mão para você, fala assim: é o mesmo Deus que você ouviu a voz para sair do barco, é o Deus que te sustenta agora, é o Deus que te tira das profundezas e te traz à tona. Quando todo mundo olhava e falava assim: está afundando, vai morrer, o mar está muito bravo, não tem mais jeito. Deus tem falado muito comigo nesses dias. Não dê ouvidos, não dê ouvidos àqueles que estão falando ao seu respeito lá fora. Esteja focado em Cristo, foca em Cristo, não perca tempo mais pensando o que eles vão dizer de mim. Não perca mais tempo. Aleluias, aleluias. Dê um louvor de palmas, igreja, dê um louvor de palmas, dê um louvor de palmas para esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, ó Pai. Este culto, fala assim para o Senhor: este culto, ó Pai, eu entrego ao Senhor. Fala para Ele, é para o Senhor. Eu vim aqui cultuar ao Senhor. Ele sabe de tudo que você precisa, Ele sabe de tudo que você necessita. Ele só quer que você venha entregar um culto de adoração a Ele. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, Pai. Obrigado. Aleluias e aleluias. Ah, Pai, quão bom servir ao Senhor, ó Pai. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Obrigado.